E eu aqui, e nesse vídeo nós estamos aqui para falarmos sobre Aniquilação, filme de 2018, dirigido pelo Alex Garland. O Alex Garland também dirigiu o Ex Machina, que é aquele filme ganhador do Oscar, e, mais recentemente, ele também dirigiu Guerra Civil, que são filmes que a gente vai cobrir em algum momento. Mas bom, o assunto de hoje, é claro, é o Aniquilação, filme baseado em um livro que é de ficção científica e quase fantasia, mas é mais ficção científica do que fantasia. Agora, não esqueça de dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, valeu e vamos lá. Bom, primeira coisa que tem que deixar claro, eu não tenho nenhum conhecimento sobre o livro de Aniquilação. Pelo que dizem, tem diferenças e sempre vai ter, então nesse caso não tem como fazer comparação. Eu sempre vou citar isso quando eu considerar pertinente ou quando eu souber que é baseado em alguma outra coisa. Agora vamos seguir daí, né? O que acontece, qual que é o contexto desse mundo, que é a coisa mais importante aqui. Um meteoro, barra meteorito, barra cometa aqui, na verdade, é por semântica na prática, né? Claro, no ramo científico tem diferença, mas na prática, no mundo cotidiano é semântica. Então um meteoro cai em um farol, né, numa costa, e começa a envelopar aquela região e criar tipo um tipo de campo de força ali. É um campo de força que você pode simplesmente sair e entrar, não tem nenhum problema quanto a isso, mas é um campo que está se expandindo e tudo lá dentro começa a ter seu DNA embaralhado. Ou você vai ter algum tipo de consequência de doença e tal, caso você esteja lá dentro, ou vai começar a se tornar um mutante de alguma maneira. Então, essa é a premissa básica do filme, né, do que está acontecendo no mundo. Agora, para os personagens, a gente tem a Lena, que é uma cientista cujo marido, que é o Kane, que é outro cientista, foi para dentro desse lugar, né, foi para dentro dessa cúpula interdimensional, e lá ele se perdeu. E ela conseguiu autorização para entrar lá também e ver o que está acontecendo lá dentro. Bom, essas são as premissas básicas, né? O que o filme encapsula? Basicamente, é uma coisa que é bem cotidiana, bem comum para filmes do gênero, né? Para filmes de ficção científica que tem, digamos assim, setups parecidos com esse, vai, que é fazer a humanidade ver o quanto tudo que eles conheciam não faz sentido, o quanto a física que eles conheciam não faz sentido, o quanto até mesmo seu conceito de especialidade, né, de ser especial no universo e tal. Então, ele tenta trazer uma coisa de terror cósmico. Essa coisa que caiu ali, o meteoro que caiu, ele não é simplesmente uma coisa, vamos dizer assim, não é simplesmente uma lei da física que caiu e está alterando tudo em volta. É uma entidade mesmo, ou uma espécie e essa espécie está... É engraçado falar terraformando, porque a gente fala de outros planetas, mas é basicamente isso, ele está transformando na Terra deles o planeta, né? Por um lado, a natureza vai se tornando muito mais vibrante dentro daquela cúpula. Por outro, vai se tornando muito mais aterradora e aterrorizante, né? E realmente bizarra com o passar do tempo. A entidade que está ali, ela não pode ser destruída de nenhuma forma, aparentemente, né? Tem várias tentativas aí no filme de várias maneiras de tentar lidar com isso. E aparentemente não tem uma forma de destruir essa entidade, enquanto ela vai, digamos assim, transmutando a vida em torno de toda aquela cúpula. Agora, né? Como eu falei, a premissa, né, de personagens é só a Lena indo atrás do Kane. Então, assim, os personagens aqui, eles têm motivações simples. Eles têm motivações simples, assim. É claro, é profundo no sentido de que a Lena tá estupefata pelo que tá vendo. Toda vez que ela vê uma criatura mutante, um animal que foi mutado, ela fica extremamente curiosa. Todo mundo fica curioso. Você vê um urso que tem voz humana. Você vê outras entidades que estão ali que são bizarras, né? Então é falta de compreensão. Então o filme ele entra naquela coisa que, como eu comentei, existe muito na ficção científica, que é de fazer a humanidade se colocar na posição dela, de a humanidade ver o quão pequena ela é comparado aos outros mistérios do cosmos e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu diria que esse filme é mais de terror do que muito filme de ficção científica até o momento, porque ele mantém uma tensão, que ele vai construindo essa tensão por muito tempo, e até uma certa altura parece que essa tensão é só a construção genérica, digamos assim. Não, que filmes desse tipo tem. Só que quando você finalmente encontra com a entidade que está causando todo esse efeito ali em volta, todo esse efeito na física e no DNA das coisas, aí realmente é aterrorizante, porque
é uma entidade que ele é realmente imparável. E ela confunde o espectador também. O que é uma coisa que geralmente você tem duas formas de fazer, ou dirigindo mal, ou dirigindo muito bem. E no caso daqui, dirigindo muito bem. Essa criatura, essa entidade cósmica, esse terror cósmico que finalmente aparece quando ele se revela. E aparentemente, a minha dedução, né, basicamente, é que é uma espécie que está querendo se repovoar. Então, e essas são as questões assim mais de enredo. Agora passando para a direção, é claro que o Alex Garland, eu sempre tenho que ler nomes, porque para nomes eu realmente tenho um problema, uma dificuldade muito grande. O Alex Garland, ele é um cara muito competente, né, visualmente é impressionante. Pense que Ex Machina era um filme com um orçamento bem baixo, com efeitos visuais bem impressionantes. E aqui isso não deixa de ser o caso. É um momento em que ainda existe um cuidado no uso do CGI, então ele é usado de uma forma muito elaborada. Você vê como quando o urso aparece, você vê como ele é aterrorizante, mesmo ele sendo digital, você compra a ideia, você quando a entidade aparece, a forma como isso é desenvolvido, como a entidade ela basicamente se apaga da existência e aparece, como as coisas se distorcem em volta dessa entidade, é algo fantástico visualmente, né? Todo aquele ambiente que foi criado ali de floresta, como se fosse uma floresta mais viva, como se a completa. À medida que aquela coisa vai aumentando, vai extirpando a humanidade, tudo vai ficando mais vivo. Né? Apesar de mais bizarro e bizonho aos olhos da humanidade, as coisas vão se reconfigurando. Né? Como se fosse uma chance da vida se reconfigurar, uma chance da vida se refazer de formas diferentes, de se refazer em novos formatos, né? Uma nova oportunidade para a existência, basicamente. Então, aquela bolha ali, ela representa esse de certa forma, né, esse nascimento, né, de uma coisa nova, aterrorizante para a humanidade, é claro, e bizarra no caso daquela entidade que aparece. Quando se apaga da existência, aparece como as coisas se distorcem em volta dessa entidade. É algo fantástico visualmente, né? Pelo menos a minha perspectiva essa seria, digamos assim, a visão maior aqui do que está acontecendo, né? Tanto a visão da humanidade, a gente vê a humanidade como uma coisa mais menor, no mundo vê que tem criaturas, entidades e espécies muito mais sinistras, né, muito mais diferentes, muito maiores do que a humanidade, e ao mesmo tempo aterrorizante por causa disso, por causa dessa sensação de pequeneza que fica, não por escala, e sim por um contexto. Né? Então eu acredito que essa que seja a grande parada desse filme, né? E visualmente, como eu falei, é impressionante. Agora, como eu comentei, a motivação no sentido de personagem, ela vem da Lena tentando encontrar o Kane. E beleza, né? E tudo bem, os outros personagens têm ali suas pequenas motivações, mas os outros têm, digamos assim, suas motivações mais profissionais, enquanto a única motivação pessoal na história da personagem da Natalie Portman. Que é um personagem legal, eu gosto muito de personagens cientistas, né, como ela vai sempre explorar as criaturas que ela vai encontrando, como ao mesmo tempo que todos têm, como os cientistas aqui têm pavor, mas ao mesmo fascinação pelo que estão vendo. Então isso é sempre muito interessante de se acompanhar. No entanto, me parece que eles são só o nosso caminho para visitar esse ambiente de mudança, para visitar esse ambiente de reconfiguração, esse ambiente de também terror cósmico. Parece que eles só são a nossa lente para dentro desse lugar. Eles não são personagens tão completos quanto eles poderiam ser, né? Então eu não acho que eles são tão trabalhados assim. É claro, tem, por exemplo, a doutora Ventress, que ela tá doente, e esse é o motivo. Como ela já vai morrer mesmo, então ela vai para dentro de lá para ver o que tá acontecendo, para ver um negócio surpreendente, né, no final da vida. E beleza, né? Só que é uma motivação que é só isso. É uma motivação compreensível, né? Compreensível e ok. Só que é isso a motivação dela. Não tem uma coisa além. Não tem grandes relações entre todo mundo e tal. Entende? Falta o pump. Esse filme falta o pump. Falta alguma coisa para levar esse filme pro próximo nível. E os visuais e o terror cósmico, eles carregam bastante do filme. Eu diria que a trilha sonora é uma trilha sonora ok, mas ele é majoritariamente carregado pelos visuais e pelo terror cósmico. Então, com esse vazio de personagens, né, aqui nos dois sentidos, aqui no sentido, tanto no sentido carismático, de você lembrar deles, ele não tem um arco, mas é um personagem que te remete ao filme, tanto quanto também no sentido de arco e tudo mais. Então, assim, nos dois sentidos possíveis para personagens interessantes, o filme ele é baixo nesse sentido.
E o próprio conceito na questão ficção científica, apesar de muito interessante, muito intrigante e que deixa a gente muito curioso, como a gente perde tempo com esses personagens que não tem uma grande coisa assim, a gente também não explora mais ainda. O filme podia ser mais hard science em troca de perder os personagens, aí seria compensado por alguma coisa, mas não é, né? Então, pra mim, dito tudo isso, a nota de aniquilação é 7 de 10. É um filme bem legal, eu recomendo bastante se você for fã de ficção científica, principalmente se você for fã de coisas relacionadas a terror cósmico, mas ainda assim é um filme que falta alguma coisa, ele falta o pump dos personagens, ou um pump maior na hard science, então ele não tem onde pisar firme para poder se elevar ainda mais. Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, por algum motivo, razão ou circunstância, eu peço para você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí. Até mais.